Fala pessoal, aqui é o professor Marcelo Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o filósofo Sócrates. Se você não assistiu a aula anterior, eu peço que clique no card aqui em cima e assista a aula sobre os sofistas. Assim você vai entender um pouco melhor a aula de hoje e também sobre a filosofia de Sócrates. No último vídeo, nós estávamos falando que Sócrates era contra os sofistas, justamente porque os sofistas ensinavam a arte do convencimento, a arte da retórica, a boa oratória, sem se preocupar se nesse convencimento as pessoas utilizavam-se de mentiras ou verdades. Sócrates dizia que os sofistas eles não eram verdadeiros filósofos, porque eles não tinham nenhum comprometimento com a verdade. Entretanto, Sócrates concordava com os sofistas em dois pontos. O primeiro deles é que os pré-socráticos eram contrários em suas teorias sobre o que seria o arqué do universo. E toda essa confusão, na verdade, não conduzia as pessoas ao conhecimento verdadeiro e não eram fontes seguras. Por outro lado, no segundo ponto, Sócrates diz que a educação pautada no bom e belo da era aristocrata já não valia mais a pena, já não respondia aos anseios da sua época. Por essa razão, Sócrates propõe uma nova didática, uma nova forma de fazer filosofia. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Sócrates diz que antes de conhecer a natureza, como faziam os pré-socráticos, ou persuadir os outros, como tentavam fazer os sofistas, cada um deveria conhecer-se a si mesmo. Essa máxima Sócrates retira do oráculo de Delfos. Essa inscrição que está no portal do oráculo de Delfos e basicamente diz que o ser humano primeiro precisa conhecer a si mesmo e dentro de si ele encontrará as respostas para conhecer o universo e os deuses e também, obviamente, aos demais. Por essa razão, Sócrates utilizava essa máxima em sua filosofia, tentando ensinar às pessoas que elas, antes de fazer qualquer exercício de conhecer a realidade à sua volta, primeiro precisariam conhecer a si mesmas. Sócrates, então, por onde ele passa, ele começa a questionar todas as pessoas sobre as suas crenças, sobre os seus valores e sobre as suas ideias. E às vezes ele para as pessoas na rua e pergunta para elas: o que para você é justiça? E as pessoas às vezes não sabiam definir o que era justiça. E devolviam a pergunta para Sócrates. E Sócrates sempre respondia: só sei que nada sei. Essa frase de Sócrates, na verdade, não era porque Sócrates tinha preguiça de pensar ou porque não conseguia achar as respostas, mas é porque Sócrates utilizava essa didática para mostrar para as pessoas que elas deveriam encontrar as respostas. E ele fazia isso metodicamente. Nós vamos ver logo adiante como que ele fazia essa filosofia dele. Mas veja, quando Sócrates começa a questionar as pessoas aonde quer que ele vá, na verdade, ele está se preocupando em fazer as pessoas encontrar uma definição verdadeira e, ou seja, uma definição essencial, encontrar a essência daquilo que elas dizem ser suas crenças, valores e ideias. Por essa razão, Sócrates faz uma grande distinção entre aquilo que é opinião e aquilo que é essência. Veja, a essência é aquilo que ele quer encontrar, ela é obtida através do pensamento, aonde eu analisando, refletindo, eu consigo fazer as conceituações, chegar a um conceito. E o conceito nada mais é do que uma verdade universal, intemporal e necessária. Isso significa dizer que um conceito tanto é válido para o Brasil, quanto para a Jamaica, quanto para a China, quanto para os Estados Unidos. O conceito ele sempre será universal. Entretanto, o conceito é diferente da opinião, porque a opinião ela é pautada nos nossos sentidos, das nossas percepções. Por essa razão,
as opiniões, elas são sempre variáveis, relativas ao sujeito. E Sócrates, então, propunha que nós deveríamos conhecer sempre a essência, conhecer sempre os conceitos daquilo que nós julgamos ser as nossas crenças, valores e ideias. Para isso, Sócrates propõe um método dialético ou também diálogo crítico. Esse método de Sócrates era composto por 2 passos. O primeiro passo era a refutação ou ironia. Sócrates interrogava as pessoas para que elas falassem sobre aquilo que elas julgavam saber. Logo em seguida, Sócrates fazia então a refutação dos argumentos da pessoa ou então ironizava esses argumentos. Dessa forma, as pessoas eram levadas ao segundo passo, a maiêutica, que nada mais é do que trazer à luz. Nesse momento, tendo percebido que elas não sabiam conceituar os saberes delas, elas então ficavam sem saber como reagir e Sócrates propunha para elas uma nova série de interrogações que faria com que ela chegasse a uma conceituação. Veja, Sócrates propunha na maiêutica uma nova série de interrogações e de indagações, para que a própria pessoa chegasse então à luz. Maiêutica, trazer à luz. Mas quem trazia a luz era Sócrates? Não. Sócrates auxiliava. Quem trazia a luz era a própria pessoa. Sócrates acreditava que as pessoas então eram capazes de, através do pensamento, através da reflexão, chegar ao conceito. Então, este era o método de Sócrates, o método dialético, aonde ele propunha esses 2 passos e ajudava as pessoas a abandonar as opiniões e chegar então ao conhecimento dos conceitos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima.